E aí, pessoal? Muita saudade de vocês. Vamos começar aqui a revisão de história. Sou a professora Débora. Vamos retomar o pensamento do primeiro, segundo e terceiro capítulo para a gente dar continuidade no nosso conteúdo aí do primeiro bimestre. No primeiro capítulo a gente conversou aí sobre o pensamento iluminista, né? Abandonando aquele pensamento medieval de que Deus é o culpado de tudo. As pessoas começam a pensar um pouco com a razão. O racionalismo, o individualismo estão contidos aí nesse pensamento que está mudando na sociedade europeia. Pois é, e aí a gente estudou alguns iluministas que trouxeram essas novas ideias de pensamento aí para a sociedade. E aí nós podemos lembrar então do Rousseau, do Voltaire, do Adam Smith, do Montesquieu, né, do Locke, do Hobbes e de tantos outros que influenciaram o pensamento da época. Algo muito bom aí com pensamentos iluministas vindo para a sociedade foi que a educação o Estado passa a ser laico, né, separado da religião, e a educação passa a ser obrigação do Estado para toda a sociedade. Mesmo patamar aí vem o despotismo esclarecido. O que é despotismo esclarecido? Gente, é aqueles absolutistas, né? Aqueles imperadores, aqueles reis, os monarcas absolutistas que governavam influenciados pelo pensamentos iluministas, embora eles tinham algumas coisas contra, né? Eles eram absolutistas, mas eles já governavam pensando em alguns pensamentos iluministas. Estavam influenciando a sociedade, não podia voltar para trás, né, gente? Eles tinham que seguir com esses pensamentos que a sociedade estava tendo no momento. Pensamentos iluministas acontecendo, então vem aí um momento muito importante da história, que é aquele conflito de independência dos Estados Unidos, que oriundo de vários problemas. Primeiro veio a Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra. A gente sabe que a Inglaterra que colonizava as 13 colônias, que eram os Estados Unidos. Eles vencem, a França fica um pouco revoltada, mas mesmo eles vencendo, o conflito deixou a população muito pobre, né? A guerra traz muitos conflitos, muitas despesas para o país. E como que eu vou recuperar a economia do meu país? Depois dessa guerra, como que eu faço? Vou explorar mais a minha colônia. Eles estabeleceram várias leis que atrapalhavam o comércio dos Estados Unidos, aumentaram os impostos. Então, os americanos eles não aceitaram esse aumento de impostos, todas essas leis que eles estavam em punho. Então, eles resolveram fazer uma manifestação para conseguir a sua independência. E eles foram ajudados pela França, que estava ali com dor de cotovelo, né, por ter perdido. Eles foram ajudados e eles conseguiram a independência de forma bem violenta, com bastante conflito armado. Não foi tão fácil assim. O curioso aí dessa declaração de independência dos Estados Unidos foi que estabelecia vários princípios, né, levados pelos princípios iluministas de uma sociedade, né, fraterna, a felicidade. Porém, não foi bem assim, porque esses princípios iluministas, essa declaração dos Estados Unidos, eles davam direitos iguais para todos e várias coisas mudaram na sociedade, porém era só para quem era cidadão. Então os ex-escravos, pessoas analfabetas, eles não eram considerados cidadãos, mulheres, indígenas, então eles não tinham direito de usufruir aí dessa declaração dos direitos que surgiu nesse período. Já que nós estávamos falando da França, como que a França estava antes da Revolução Francesa? Pensa, depois dessas guerras aí dos 7 anos, a investida nos Estados Unidos para tentar derrotar a Inglaterra, a população da França estava na miséria, escassez de alimentos devido a problemas climáticos também, problemas de chuvas intensas, depois uma grande seca, levado também pelos pensamentos iluministas, fizeram com que a população se revoltasse. De 14 de julho de 1789, eles tomam a Bastilha, uma prisão bem importante lá da França, que representa o símbolo do absolutismo. Eles soltam os prisioneiros, tomam as armas que estavam lá e começa a Revolução Francesa. Nesse caso aí, a população estava dividida em 3 estados, né? O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado era a população e a pequena burguesia.
com os pensamentos iluministas e todos esses problemas gerados aí pelos conflitos, pelas guerras envolvidas e por problemas climáticos também, a França se vê num caos. Então a população se revolta e vai em busca dos seus direitos, e muitas coisas foram conquistadas a partir da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa surge então a Declaração dos Direitos do Homem, dos Direitos Universais do Cidadão. Pois é, novamente vem aquela prerrogativa de que essa declaração foi muito importante, inspirada pelo movimento iluminista, onde todos os homens têm direitos iguais, à saúde, à segurança, né? Daí uma nova prioridade para a propriedade privada, porém não atingia todas as pessoas da sociedade, porque era algo escrito somente para quem era considerado cidadão. Mulheres, indígenas, analfabetos, pessoas com poucos recursos não eram considerados cidadãos e não foram atingidos pela Declaração dos Direitos Humanos. Porém, essa declaração inspirou o mundo todo e até a nossa Constituição tem parte dessa declaração, tem inspiração dessa Declaração dos Direitos do Homem, que hoje, né, deveria atingir a todos de forma igual, mas a gente sabe que ainda tem muitos problemas. Na Revolução Francesa, a França ficou dividida entre dois partidos, os girondinos, que eram um partido de direita, e os jacobinos, que eram partidos de esquerda. A Revolução acaba com o golpe do 18 Brumário, que dá ao Napoleão Bonaparte, que era um general da época, o título de cônsul, né? Ele assume junto com mais 3 cônsules e aí acaba a Revolução Francesa. A população acreditava que ele vinha para mudar as coisas que estavam acontecendo, deu um crédito para ele. Porém, quer conhecer um homem dele poder. A partir do momento que ele tem poder, gente, ele muda a sua personalidade e não pensa mais na população, se torna um imperador arrogante mesmo, tá? E muitas coisas acontecem a partir daí, então. O que Napoleão faz aí depois que ele assume o poder? Gente, ele faz o bloqueio continental. Ele queria que a França se tornasse uma grande potência aí no comércio, que era posto da Inglaterra. Para isso, o que ele faz? Esse bloqueio continental proíbe os países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Porém, se fosse desobedecido, as tropas francesas invadiriam o território desses países. Foi o que aconteceu até com Portugal, que o rei continuou fazendo comércio com a Inglaterra, desobedeceu as ordens e as tropas francesas invadiram e ele acabou até fugindo para o Brasil. Outro país que não aderiu a esse bloqueio, furou o bloqueio contra o Napoleão, foi a Rússia. Só que o Napoleão não se deu muito bem, não, quando ele foi invadir as tropas da Rússia, gente. Porque a Rússia usou algumas estratégias para não deixar as tropas passarem. Eles contaminaram os rios, destruíram algumas plantações, para que o exército francês não tivesse como continuar o conflito. E ainda mais Rússia, né, gente? Aquele frio, muitos soldados morreram de frio e de fome naquele período. Conflito com os russos, o exército francês volta derrotado, muitos morreram de frio, de fome, né? E aí o Napoleão volta humilhado e acaba deixando seu posto. O governo volta para as mãos dos antigos monarcas. E enquanto isso, Napoleão ele é exilado na ilha de Elba. Passa 2, 3 meses lá, ele resolve retomar. E ele retoma e faz aquele governo de 100 dias. Ele tenta novamente conflitos com a Rússia. Ele não se deu por vencido. Novamente, a Rússia vence. E ele acaba saindo do governo e indo para a ilha de Santa Helena, onde ele acaba morrendo, exilado. Foi isso que nós vimos aí, pessoal, no capítulo 1, 2 e 3, né? Todo esse conflito envolvendo os pensamentos iluministas e a Revolução Francesa e tudo o que aconteceu depois, até a França voltar ao regime absolutista. Qualquer dúvida, manda lá na agenda para mim, tô morrendo de saudade de vocês. Tchau!